Ao pastor Decimar, representando os evangélicos, para que ele possa dar o seu bom dia aqui, fazer a oração inicial, e logo em sequência nós passaremos para a entidade católica, representada aqui pelo padre Paulo Júnior. Pastor Decimar, boa tarde ao senhor. Quero cumprimentar a todos, boa tarde, na paz do Senhor. Amém? Quero deixar uma passagem bíblica para nossa meditação. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa tarde. Agradecer aqui pelo convite que nos foi feito, nossa pessoa. Que Deus abençoe de uma forma muito especial. Salmo de número 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Amém? Eu sei que nós estamos atravessando um momento mais difícil da nossa geração, o momento da pandemia. Não passou, estamos passando, graças a Deus que já estamos bem melhor do que no início. Mas a verdade é que a pandemia deixou muito estrago em nossos corações. Lembro que no início da pandemia, quando todos ficaram reclusos em sua casa, devido ao perigo, nós entramos em oração. Quando eu digo nós, a igreja, nós, o corpo de Cristo. E quando a gente passa por uma situação como esta, a gente tem que tirar lição do que foi passado. Porque quando eu leio no livro de Atos, capítulo 1, quando os 120 irmãos estavam aguardando a descida do Pentecoste, e ali quando o Pentecoste desce, e o povo é cheio do Espírito Santo, diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus diz que os que se juntavam para serem batizados era o número de 3.000 pessoas. No capítulo 4 de Atos, eu leio que, capítulo 4, versículo 8, diz que os que se chegavam ao Evangelho eram mais de 5.000 pessoas. E no capítulo 8 de Atos, a palavra de Deus diz que todos, em todo o mundo, havia recebido esta palavra. E lá em Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, Paulo escrevendo aos romanos, no capítulo 8, diz que em nenhuma parte do mundo havia alguém sem ouvir o Evangelho. Então eu vejo um trabalho conjunto dos irmãos da igreja primitiva num só objetivo. E foi o que nós fizemos durante a pandemia. Nós nos juntamos em oração, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E quando nós nos juntamos em oração, Deus responde. Alguém pode pensar, pastor, mas nós perdemos 60 vidas aqui em Itapaci. 60 irmãos, 60 amigos, 60 pais, 60 filhos. Mas nós estamos no meio da guerra, e no meio da guerra é impossível nós não ter algumas baixas. Tivemos baixas, mas também nós podemos hoje agradecer. E eu acho que nesse momento, o que nós devemos fazer a Deus é uma oração de gratidão, por ter nos guardado, por ter nos livrado, porque no meio da guerra nós temos que unir força. Lá no meio da guerra, não importa se você é São Paulino, palmeirense, corintiano, flamenguista, vascaíno, o importante é lutar, unir as forças num só propósito. E nós estamos no meio da guerra.
A pandemia ainda não passou, ainda tem as consequências. E isso traz muitas lições para nós como igreja. Porque quando a igreja une as forças como um corpo, quando Cristo diz lá no seu evangelho, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, Pedro também vai escrever na sua epístola que nós somos um corpo de Cristo, é porque todos nós precisamos um do outro. Aqui não tem ninguém melhor e nem pior do que o outro. Por que que Cristo diz isso? Ele fala do corpo se referindo ao corpo humano. A mão não é menos importante do que o pé não é menos importante do que o cérebro, do que a cabeça, do que o coração. Todos têm a sua função e nós como igreja somos assim, todos nós temos a importância. Eu sei que hoje temos muitas pessoas enlutadas, mas todos, eu creio que na pandemia 100% das famílias do mundo inteiro foram atingidas pela pandemia. Amigos, pessoas que nós amamos, foram-se embora. Mas cabe a nós agradecer a Deus. A palavra de Deus diz: em tudo é graça. E através da oração, Deus pode fazer milagres, Deus pode operar. No livro de 1 Samuel, a palavra de Deus diz que Ana, ela era estéril e não podia gerar filhos. E olha que nós estamos falando do 9º livro da Bíblia Sagrada. Muitos anos atrás. Não é como hoje, irmão Fábio, que tem a medicina, o recurso de medicina. A palavra de Deus diz que Ana orou a Deus e ela concebeu um filho, Samuel, que viria a ser o sacerdote e profeta ali de Israel. E ela gerou não só Samuel, mas também mais 5 filhos, pelo poder da oração. Portanto, nesse momento, se você puder ficar de pé, para nós fazermos uma oração de gratidão a Deus, por essa vitória que Ele nos deu. Eu sei que o sofrimento é muito, principalmente para as famílias enlutadas. A saudade fica. Essa lacuna deixada por esses irmãos, por esses amigos, pessoas que partiram, ela jamais vai ser preenchida. Mas é por isso que Jesus, quando Ele foi elevado aos céus, lá no livro de Atos, Ele diz: vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. E é para isso que o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, para nos ajudar a passar momentos como esse. Amém? Te convido para fazer uma oração.